conversar um pouco sobre polígonos. Os polígonos são fechados e são construídos por segmentos de reta que não se cruzam. Então, tem que ser segmentos de reta, não pode ter curva, tem que ser fechado, não pode ficar aberto, tá? E não pode se cruzar. Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos de polígono. Os não polígonos, eles podem ser abertos, tá? Aqui, ó, nós temos uma figura aberta. Os segmentos de reta podem se cruzar, como nós temos o exemplo aqui na letra G, e também podem ser formados por linhas, curvas e segmentos de reta, ou apenas por linhas curvas, ó. Esse tem um segmento de reta e a curva, e aqui nós só temos por linhas curvas. Então, aqui nós temos exemplos de não polígonos. Os elementos dos polígonos são os vértices. Os vértices são esses cantinhos aqui, ó. São esses pontos. Os lados que vai de um vértice até outro, ó. Lado AB, BC, CD, DE, A. Os ângulos internos, que são formados aqui nos vértices. E as diagonais, que vai de um vértice até outro. Nós também temos nos polígonos os ângulos externos, que é formado pelo aqui, ó, prolongamento, né? Desse segmento de reta. Então, aqui nós temos o ângulo interno e o ângulo externo. Então, aqui nós temos ó, os vértices A, B, C, D, E. Temos os ângulos A, E, I, O, U, né? Nós temos também os segmentos de reta A, B, B, C, C, D, D, E, A, ângulos internos e ângulos externos. Então, se eu prolongar aqui, ó, vai formar outro ângulo externo. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados, ou o número de vértices, ou o número de ângulos, porque a mesma quantidade de lados é de vértices e é de ângulo também. Então, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono ou hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 20 lados, icoságono. Tem alguns polígonos que são apenas, que não tem nenhum nome especial. Por exemplo, o polígono de 13 lados é apenas um polígono de 13 lados. Ele não tem um nome especial. Aqui, ó, nós temos as figuras, né? E o nome aqui dos polígonos, a nomenclatura de cada um. Então, são os mesmos que estão aqui só está o número de lados e o nome, e aqui tem a figura e o nome de cada um. Os polígonos, eles podem ser convexos e não convexos. O que é isso? Os polígonos convexos, aqueles quando eu tenho um segmento de reta, ó, ele fica todo dentro da figura. Esse é um exemplo de um polígono não convexo. Se eu traço um segmento de reta, tem um pedaço aqui, ó, que fica fora. Eles são aqueles polígonos que têm pontas, tá? Que eles têm uma parte quebradinha. Esses são os polígonos não convexos. Na verdade, nós vamos fixar mais aqui, ó, nos polígonos convexos. Então, nós vamos aqui fazer um exercicinho. Circular de azul os polígonos convexos e de vermelho os polígonos não convexos. Então, ó, polígonos convexos de azul, ó. Aqui nós temos um exemplo de um polígono convexo, 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 e esse também é convexo. E esses outros dois polígonos que sobrou são exemplos de polígonos não convexos.
Ó, tem as pontinhas, né? Ou assim, ó, tem essas partes aqui que é mais quebradinha. O polígono também tem diagonal, como a gente falou. Polígonos, né, tem diagonal, tem vértice, tem ângulo interno, tem ângulos externos. E nós vamos falar agora das diagonais de um polígono. O diagonal de um polígono é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Igual aqui, ó. Esse vértice com esse. Por que não consecutivo? Porque se eu ligar esse vértice com esse, vai ser o próprio lado, né? Então, no caso de um quadrilátero, ele tem o quê? Duas diagonais, tá? Então, olha só. Diagonais que partem de um mesmo vértice. Ó o triângulo. Se eu ligar esse vértice com esse, vai dar o lado, ó. Então, o que que acontece? O triângulo, ele não tem nenhuma diagonal. Agora, o quadrilátero, ó, tem essa. Eu posso marcar outra aqui, só que serão o quê? De um mesmo vértice, sai apenas uma diagonal. Agora, olha o pentágono. De um mesmo vértice, sai duas, ó. Uma, duas. Agora, se eu ligar esses dois aqui, vai dar o próprio lado. Então, a fórmula para calcular as diagonais de um mesmo lado é essa daqui, ó. De um mesmo vértice, é n menos 3. Então, n é o número de lados. Então, ó, por exemplo, o triângulo, quantos lados tem? 3. Então, a fórmula não é n menos 3? Se eu fizer 3 menos 3, vai dar 0. Então, 0 diagonais. O quadrilátero não tem 4 lados? 4 menos 3, 1. Então, de um mesmo vértice, eu tenho apenas uma diagonal, tá? Agora, o pentágono. Vamos pensar aqui no pentágono. Tem 5 lados. 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Que foi o que a gente viu, ó. De um mesmo vértice saíram duas diagonais. Mas nós temos uma fórmula que é para calcular a quantidade de vértices de um polígono, desculpa, diagonal, tá? Não é vértice, a quantidade de diagonais de um polígono. Deixa eu mudar aqui o nome. E nós vamos usar aqui essa fórmula. D de diagonal, que é a quantidade de diagonais, n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Lembrando que o n é o número de lados do polígono. Tá? Então, com essa fórmula, eu calculo a quantidade de diagonais. Então, vamos para um exemplo aqui. Calcule a quantidade, deixa eu voltar aqui, calcule a quantidade de diagonais, tá? Não é vértices, porque nós estamos calculando diagonais. Do polígono abaixo. Então, vamos lá. O polígono abaixo é um heptágono. Então, o heptágono tem 7 lados. Ó, a gente consegue contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou reescrever aquela fórmula que está lá atrás. Diagonais é igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, o que que eu fiz aqui? Eu reescrevi essa fórmula, tá? Para nós calcularmos a quantidade de diagonais. Então, vou substituir agora no lugar de n, vou substituir o número de lados. É 7. 7 vezes 7 menos 3, tudo isso dividido por 2.
Aí, voltando lá, diagonais é igual 7 vezes 7 menos 3 é 4, dividido por 2. 7 vezes 4 é 28, dividido por 2. E 28 dividido por 2 é 14. Então, eu sei que a quantidade de diagonais de um heptágono é 14. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a figura do heptágono. Aqui colocou de cores diferentes. Olha aqui, nós temos 4 diagonais vermelhas, 4 diagonais azuis, que vão dar 8, 3 verde, ó, 9, 10, 11, azul mais escura, 12, 13, mais uma amarela, 14. Então, aqui nós temos um total de 14 diagonais. Foi colocado de cores diferentes para a gente enxergar. Por quê? Olha, por que é dividido por 2? Porque quando eu parto todas as diagonais, ó, se eu ligar essa diagonal aqui de novo verde, ela vai coincidir em cima da vermelha. Então, eu não posso contar ela duas vezes. Olha, se eu ligasse essa outra aqui, ó, amarela, 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 ia coincidir, não ia? Com a azul escuro, com a verde, com a azul claro. Por isso, então, que na fórmula nós dividimos por 2, para não contar duas vezes. Isso aqui é para contar a quantidade total de diagonais. Agora a gente vai resolver um probleminha aqui, envolvendo diagonais. Um polígono tem 60 centímetros de perímetro e todos os lados têm a mesma medida, 5 centímetros. Calcule o número de lados e o número de diagonais desse polígono. Então, olha só. Primeiro, eu tenho que saber o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Se ele tem 60 centímetros de perímetro e cada lado tem 5 centímetros, então, se eu pegar os 60 e dividir por 5, eu vou achar o número de lados que tem esse polígono. Então, 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, 1. Baixa o zero. 5 vezes 2 é o que vai dar 10, né? Que vai chegar lá pertinho. Então, 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10, 0. Então, eu descobri que o número de lados é 12. Agora, sabendo disso, eu vou aplicar a fórmula, que é diagonal igual n vezes n menos 3 dividido por 2. N é um número de lados, então vou substituir por 12, que foi o que eu encontrei aqui. Então, diagonais igual. Vou substituir o n por 12. 12 vezes 12 menos 3, tudo isso dividido por 2. Diagonais igual 12 vezes 12 menos 3, 9. Tudo isso dividido por 2. Então, agora, eu vou multiplicar esse 12 por 9. 12 vezes 9. 9 vezes 2 é 18, foi 1. 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Então, eu tenho aqui o resultado dessa multiplicação é 108. E é dividido por 2, né? A metade de 108 é 54. Então, nesse polígono aqui, que tem 12 lados, tem 54 diagonais. Então, essas duas contas aqui, a de divisão e a de multiplicação, foram contas auxiliares. Aqui eu fiz para poder encontrar
o número de lados. Eu peguei o perímetro 60 e dividi por 5, que é o tamanho de cada lado. Achei que a figura tem 12 lados. Aí, aplicando a fórmula, eu precisei fazer essa multiplicação aqui também. Então, essa é uma continha auxiliar. E o resultado da operação é 54. Então, quantos lados tem? 12 lados e 54 diagonais. Então, vamos responder aqui. O número de lados é 12 e de diagonais 54. Então, essa foi a nossa aula de polígonos. E daí?